Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos no capítulo 5º, que vai falar sobre bem-aventurados os aflitos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Aproveite para se inscreverem e dar o like, ok? Bem, a nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Sendo assim, se o capítulo for muito grande, eu divido o capítulo por partes, ok? Então vamos considerar esse capítulo 5 agora, que estamos iniciando, a primeira parte, capítulo 5, ok? E eu considero uma leitura e estudo porque eu dou as minhas opiniões. Nem sempre eu concordo com aquilo que nossos irmãos espíritos nos trazem de informações, ok? Então, quero deixar bem claro, não quero dizer com isso que estou certo sempre sobre as minhas opiniões. Porém, eu tenho as minhas opiniões pessoais e próprias. Bem, vamos lá, gente. O que mais importa? Nesse capítulo vai ser falado sobre justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivo da resignação, o suicídio e a loucura, instrução dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse homem de bem teria morrido, causa dos tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, deve-se pôr termo às provas do próximo, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. Bem, gente, parece que esse capítulo é bem grande, né? Bem longo. Bem, então vamos dar início ao número 1, que vai falar sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Quem falou isso foi Mateus. São Mateus. Número 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Então, aquele que chora vai rir no futuro. Bem, quem falou isso foi São Lucas. Mas, ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Quem falou isso foi São Lucas.
Agora vamos falar sobre justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Se a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É dizer, diz-se, né? Para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartido entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Sim, claro, né? Porque a pessoa tem que sofrer, outras não tem, né? Pois é, parece que há uma injustiça. Então ele continua falando. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Bem, gente, eu vou parar nesse primeiro ponto aqui dessa primeira frase, ok? Por quê? Tudo na nossa vida, se a gente acredita em Deus, não pode existir injustiça, maldade, ok? Sofrimento desnecessário. Tudo isso aí não pode haver. Ou então a gente não acredita em Deus da forma que deveríamos acreditar, não é verdade? Então isso vale muito a pena a gente pensar sobre isso, ok? Sempre, sempre pensar sobre isso. Não existe nada que não esteja no poder de Deus e não existe nada que seja ruim para cada um de nós. Nós podemos até não compreender certas coisas, mas se a gente acredita em Deus, é ter fé, que é sempre melhor para a gente. Embora a gente, no momento, não vai gostar, mas é necessário. Então vamos lá? Ele continua. Ele deve ser, quer dizer, Deus, né? Deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus, claro. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Está vendo? Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Quer dizer, não foi só um Espírito que veio falar, ok? Então veio mostrar os motivos dessas diferenças sociais, físicas e tudo mais, ok? Agora ele vai falar sobre as causas das vicissitudes, causas atuais das aflições. Número 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, na vida atual, outras fora dela, ou seja, numa vida passada. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que
muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Tá bem claro, né? Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas disenções e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade, né? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença? Deixaram que deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, colhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, as mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Claro, né, gente? Então, na atualidade, muitas das coisas que nós fazemos, né, tem um reflexo atual. Agora, tem coisas que nós fazemos na vida atual que vai ter reflexo na vida futura. Agora, os pais displicentes, que acontece muito na atualidade, né, porque sofreram a educação, infelizmente, é muito difícil. Sabemos educar nossos filhos. Muitos pais foram, na sua infância, né, maltratados, espancados, né, por qualquer erro que cometeram. Porque antigamente, a educação era assim, as pessoas achavam que era certo bater nos seus filhos. Então esses pais que sofreram essas agressões criam seus filhos, dando toda a liberdade para o filho fazer o que ele quer. Entendeu? Ah, eu sofri isso. Não, meu filho vai fazer o que ele quer. Está errado. Outros educam da mesma forma, acreditando que tal educação foi boa para ele, através dos espancamentos, então ele vai fazer a mesma coisa com seus filhos. Ou o jeito de agir ou outro está errado. Eu acredito que nós devemos sim educar nossos filhos, mas sem bater, sem espancar, porque posso falar nessa parte para vocês, eu já falei em vídeos anteriores, eu fui educado na base da pancada, porém não gostava de apanhar. Então sempre achei isso errado. Casei, tive 3 filhos e nunca bati num filho meu. Agora, quando eles faziam arte, porque toda criança faz, é uma coisa natural, eu colocava eles de castigo. Vocês entenderam? Só que tinha o seguinte, eu nunca falava com o filho meu mais de 2 vezes. Eu avisava a primeira vez que ele estava cometendo o erro. Se ele repetisse o erro, aí eu botava de castigo. Eu nunca falei com o filho meu 3 vezes.
Então tem pai que fala uma, duas, três, 1000 vezes. E quando bota de castigo, bota ali 3 minutos de castigo. Vocês estão entendendo? O castigo que eu dava para os meus filhos era que eles ficassem no quarto deles e fim de semana, quando isso acontecia, eles ficavam o sábado todo dentro do quarto. Só saía para tomar banho, para usar o banheiro. Até a comida dele, o lanche, vinha para o quarto. Vocês estão entendendo? Eles aprenderam. São 3 pessoas adultas, são casados, têm seus filhos. E garanto uma coisa a vocês, eu duvido que um filho meu vá bater no filho dele. Eu duvido, porque eles não aprenderam assim. Entenderam? Eu errei muito com meus filhos, errei, claro, mas não nesse aspecto. Nesse eu acertei. Graças a Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. Meus netos não são espancados. Nunca vi um filho meu bater no filho dele, ou seja, no meu neto. São 3 pessoas responsáveis, são melhores do que eu até. Muito melhores, não tem nem como comparar. Uma moral muito mais elevada que a minha. Mas enfim, então minha gente, a educação, eu acho que tem que ser assim, conversar assim. Eu era muito grosso de falar com meus filhos, eu gritava, não batia, mas também o grito que eu dava, eu vou te contar. Fico me lembrando hoje, eu me acho ridículo. Mas eu não sabia fazer de outro jeito não, gente. Entendeu? Pelo menos eu não batia nos meus filhos e nem deixava eles fazerem o que eles queriam fazer. Eu estou dando conselho sim, porque eu posso passar aquilo que eu vivi. Ah, deu resultado? Claro que deu resultado maravilhoso. Graças a Deus, eles são 3 adultos responsáveis, são casados, têm sua família, sempre foram responsáveis, né, trabalham, nunca foram de pegar molezas, ficar nas costas de ninguém. Graças a Deus, são pessoas prestativas, são maravilhosos, conforme eu falei para vocês. Estou passando para vocês a experiência que eu vivi, tá? Então, gente, a educação dos nossos filhos, sabe? Tem uns que são mais... Eu tenho 3 filhos. Então tem aquele que é mais arteiro, tem aquele que se comporta mais. Mas esse que é mais arteiro às vezes cresce, fica mais dócil. Aquele que era mais dócil cresce, fica mais rebelde. Sabe? Eles vão ter a fase deles. Eles vão sair da fase infantil da criança, né? Para uma fase de adulto começar a assumir seu próprio caráter. Ok? Então, minha gente, essa parte é muito importante a gente dar essa atenção. Bem, então vamos continuar. Epa, passei direto aqui, desculpe. Vamos lá. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, está vendo? O artífice, quer dizer, o criador, né, dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de os reconhecer, ele acha, sempre, né, mais simples, menos humilhante, né, para a sua vaidade, acusar a sorte. É verdade, a gente faz isso muito. A providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria, quer dizer, na sua doença que a pessoa não quer se curar, não é verdade? É bem isso. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para seu aprimoramento intelectual. Então essas coisas vão diminuir de acordo com conforme nós mesmos vamos, né, nos controlando mais, né, procurando agir mais dentro da conduta moral. Então depende só de quem? Da gente. Não depende de mais ninguém, a não ser de nós mesmos. Quero botar aqui assim. Tá bom. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O
condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Claro, né? Tá bom aí. Porque tá oscilando um pouquinho. Eu tô tendo que regular toda vez. Desculpe aí, gente. Bem, a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mas especialmente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus que quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio da conduta, não, do caminho certo. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Bem, gente, eu sublinho aqui essa parte, eu mudei aqui o celular de posição, porque às vezes ele fica horrível para gravar. E é o caso de hoje. Mas vamos lá, gente. Eu sublinho aqui, né? O homem é sempre punido pelo que pecou. Eu sublinho isso aqui porque eu não concordo com isso. Conforme esse irmão coloca aqui, me parece que Deus está punindo alguém porque alguém pecou, cometeu algum erro. Isso não é verdade. Isso é um ponto de vista desse irmão equivocado. É a visão dele, ó. Botei ali, ó. Não concordo. Nem sei quando eu fiz essa anotação. Mas não importa. Por quê? Olha só, gente. Vamos parar para refletir sobre o que Jesus falou. Jesus nos falou que nós devemos perdoar os nossos irmãos não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso diariamente. Então, Jesus nos disse o seguinte: perdoa seu irmão quantas vezes? Infinitamente. Ora, se nós somos obrigados a perdoar alguém que tenha nos feito algum mal, um número infinito, como poderia Deus então nos castigar? Ah, mas fulano fez o mesmo erro 10 vezes, 20 vezes. 10 vezes, 20 vezes não é um número infinito. Então Jesus nos ensinou, né, caramba, às vezes a palavra foge, né? Nos indicou, né, o melhor caminho de perdoar infinitamente. Nos aconselhou a palavra, tá? Nos aconselhou a perdoar infinitamente. Mas Deus não vai nos perdoar infinitamente, não. Depende do número, é isso? Ora, se nós formos, né,
aconselhado por Jesus Cristo a perdoarmos infinitamente, quantas vezes Deus vai nos perdoar? Ou será que Deus é pior do que a gente? Ou será que nós temos que ser melhor do que Deus? Lembra quando eu falei ali antes, quando nós começamos ali? Verifica se a coisa, se as coisas que acontecem vêm de um Deus bom ou de um Deus que a gente pensa que pune, que é vingativo. Ok? Então esse Deus que esse irmão aqui apresentou, ele não existe. Ok? Eu não acredito em punição. Não acredito ao homem sempre punido pelo que pecou. Não acredito. Aí você vai me perguntar assim, mas peraí, então como é que acontece das pessoas virem assim aleijadas, virem na miséria, virem na fome, virem com doença, virem assim? Bem, é aquilo que a doutrina espírita esclarece em muitos pontos que eu concordo. Por exemplo, nós saímos da vida física aqui. Cometemos vários erros. Abusamos da riqueza, abusamos de alguém, maltratamos alguém, fizemos várias coisas erradas. A gente vai para a pátria espiritual. Quando chega lá na pátria espiritual, a gente reconhece o que fizemos de errado e pedimos para vir numa nova vida sob certas condições. Não é Deus que castiga, meus irmãos. Pelo amor de Deus, vamos tirar isso até do espiritismo que está aqui. Eu recuso tudo isso que fala, quando Deus fala que Deus vai punir. Não existe a menor possibilidade. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitos trechos que se iguala às outras religiões, que mostram um Deus bom e ao mesmo tempo que pune. Está aqui dizendo, não sou eu que estou falando, não. O homem sempre, né? O homem é sempre punido. Punido. O que é punição? Punido é o quê? O que quer dizer essa palavra? Pagar pelo erro cometido. Eu estou errado. Aí vê alguém, eu sou espírita, mas vê outros irmãos meus de espírito falar que eu estou denegrindo o evangelho, denegrindo não sei o quê. Sabe, está aqui, não sei o que estou falando, não. Esse Deus que esse irmão falou aqui, eu não acredito. E repete, e o espiritismo parece que em dados momentos é uma cópia das outras religiões, que apresenta um Deus bonzinho, maravilhoso, mas que pune castigo, que bota para o inferno. É a mesma coisa que botar para o inferno, não é não? Já está no tempo de a gente refletir, não aceitar tudo. Ah, o evangelho segundo o espiritismo é sagrado, não sei o quê. Fica com esse negócio de falar que é sagrado, para quê? Para fazer valer a mentira? Para fazer valer o que está errado? O que está errado, não interessa onde esteja escrito não, minha gente. Na Bíblia, no evangelho, seja lá onde quer que esteja. A minha consciência diz que isso está errado. E eu não concordo, não vou concordar. Quando eu vou morrer, chegar para Deus, eu não concordo, porque Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7. E o senhor não me perdoa uma vez? Ah, mas você cometeu o mesmo crime 1000. É legal, bacana, 1000. 1000 vezes que eu cometi o tal erro. E Jesus me falou para perdoar infinitamente. E o senhor está me castigando? Então, meus amigos, sobre esse tipo, por isso que eu digo que espírita, nós espíritas, muita gente no meio espírita lê isso aqui. Ah, então Deus vai punir isso. Aí, tá bom. Aí lá no outro trecho está falando, Deus é bom em seu infinito. Eu não li isso aqui, esse pedaço? Quando fala que Deus é infinita bondade. Se ele é infinita bondade, como é que ele vai punir? Me expliquem isso. Não está uma contradição? Aqui fala que ele é infinitamente bom e aqui ele pune. Então ele não é infinitamente bom? Quem está falando da verdade? Em qual momento está com a verdade? Na página anterior ou nessa aqui? Pois é, meu irmão. É por isso que eu falo. Eu penso assim. E ninguém vai me mostrar o contrário. Pelo menos, não sei. Se na vida espiritual conseguirão me mostrar um Deus mau e os motivos pelo qual ele pune alguém. Talvez. Eu tenho muita dúvida, tenho quase certeza que isso é impossível. Ok? Pelo menos o Deus que eu venero. Pelo menos o Deus que eu compreendo como sendo bom e justo. Ok? Então vamos lá ler esse pedacinho para encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde. Claro, quando o cara fica enrolando para se melhorar,
ele vai ficar sofrendo, passando por aquilo que ele fica pedindo. Aí vai para a parte espiritual, não, dessa vez eu vou conseguir, vem, não consegue. Não, e fica nessa, vai e vem. Mas é ele que está pedindo sofrimento. Vamos lá. Quando. Aqui está falando quando a vida é tarde, né? Enquanto está vivo, né? Que geralmente acontece isso. Mas a diferença alguma vez vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Muito legal essa lamentação. Agora, diga-me vocês, você acha que um espírito que tenha reencarnado, que não tenha recebido informações sobre as leis morais de Jesus e tudo mais, pereré, parará, e chega nesse momento e se lamenta, você acha que ele está errado em se lamentar? Bem, tem alguns que receberam várias informações, aí tudo bem, tem até motivo para se lamentar. Mas quantos se lamentam sem terem tido a oportunidade de conhecer a coisa certa? Não é verdade? Pois é. E aqui vamos lá. Como o obreiro preguiçoso diz, né? O obreiro preguiçoso é aquele que tem conhecimento, né? Eu perdi minha jornada, ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Tá vendo? Então é assim que a coisa acontece. O homem desencarna, o espírito desencarna, né? Quer dizer, o homem morre para então ter somente a vida do espírito. O espírito chega lá, se renova, vê os erros que cometeu, compreende melhor e pede um tipo de vida que possa fazê-lo evoluir, passar por determinadas experiências. Ok? É por isso que eu digo para vocês, não concordo com muita coisa que está no Evangelho, com muita coisa não, com algumas coisas, ok? E uma é dessas aqui, é porque eu acredito, eu prefiro acreditar naquele Deus que começamos no início desse estudo, que é bom infinitamente, do que nesse que falaram aqui, que é exatamente o oposto. Serve para uma reflexão para todos nós, tá? Se você é espírita, meu irmão, leia e compare uma coisa que você leu anteriormente com a que você está lendo atualmente. E você faça a sua escolha. Ou aceite um Deus que pune, ou você aceite aquele Deus que falou anteriormente, que não pune, que é um Deus de infinito amor, de infinita bondade. Ok? Então fica aí a dica. Fique com Deus e até a próxima.